Olá, maravilhosas! Vou fazer esse vídeo aqui para vocês explicando algumas coisas que foram perguntadas dentro dos grupos do Desincha 10, já que estamos encerrando. E tem assuntos que é mais interessante explicar em forma de vídeo do que só ali por escrito ou em áudio, tá? Até para ficar gravado aqui para vocês poderem assistir depois quantas vezes vocês quiserem ou tiverem vontade, beleza? Quanto tempo eu levo para me acostumar a ficar sem o açúcar? Primeira coisa, que dentro do Desincha 10 não é para você ficar sem açúcar durante todo o período, mas uma das tarefas é você exercitar esse desejo, essa vontade que talvez esteja exagerada aí pelo açúcar, para que você consiga melhorar o teu foco, disciplina. E não é sobre o açúcar só, é sobre algo que você talvez esteja comendo de pouquinho assim, achando que não tem problema nenhum, mas está sempre exagerando. Não tem um período certo para você se acostumar a isso, depende muito de quanto de açúcar você está acostumado a comer. Então vamos imaginar que você come todo dia um docinho depois do almoço e aí isso faz com que você acabe exagerando no restante do dia. Você vai sentir bem mais do que aquela pessoa que come um docinho só no final de semana. Isso por conta do exagero, não é por causa do açúcar em si. Então, o que eu sugiro para você é ir devagarinho, reduzindo a quantidade, para você comer só de forma pontual, para que esse açúcar que você está consumindo não seja um problema. Porque de fato ele não é, o problema é o exagero. Então, reduza o excesso. Se você começou o desafio se comprometendo a tirar por completo, sendo que você come muito, você vai sentir bem mais do que uma pessoa que tá aí já comendo aos pouquinhos, reduzindo, fazendo escolhas melhores. Então isso é muito particular, isso depende de cada caso. Minha dica é, se você come todos os dias, faz um dia sim, um dia não. Depois, um dia sim, 2 não. E assim vai indo devagarinho. A título mesmo de ter e criar a disciplina. Não é pensando em nunca mais comer um doce porque ele que é o problema. Não é o doce que é o problema, tá bom? Vamos para a segunda pergunta, que foi bem legal também que fizeram ali, que é sobre quais doces que a gente pode comer que não traz essa necessidade, essa vontade de comer mais doce. Sempre vai ser aqueles doces que não são tão doces. Então não é pudim de leite, não tem doce de um chocolate, não tem nada disso que vai reduzir a vontade do doce. O que acontece? Se você está com vontade de comer doce, só vai passar quando você comer o doce. Porém, os doces que são mais indo pro amarguinho, então, por exemplo, se você tem um hábito de tomar um café adoçado, sugiro que você deixe ele mais amarguinho, porque você vai acostumando esse paladar mais do amargo. Se você gosta de tomar um suco de fruta, dá preferência por reduzir o açúcar, reduzir adoçante também, né? Porque adoçante não tem caloria, que ele não te dá essa dependência de estar sempre com a vida mais açucarada. Reduza, para que você sinta que um suco de fruta, ele é naturalmente mais azedinho, né, um pouco mais cítrico, mais ácido, do que doce mesmo. Então, você vai acostumando o teu paladar para as coisas com o sabor que elas têm. Então, isso vai ajudar bastante. Agora, de verdade, a minha sugestão é fazer aquilo que eu sugeri na primeira etapa ali, reduzir as quantidades e aos pouquinhos ir também trabalhando essa coisa de deixar quanto mais natural possível. O que é amargo, mais amarguinho. O que é doce, mas com sabor mais cítrico, deixa mais cítrico. Se você ir num restaurante pedir um suco de laranja e o suco de laranja for aqueles de caixinha, né, o que vem natural mesmo, suco de uva integral, esses aí, normalmente ele sempre vai ter o mesmo gosto. Agora, se você pedir para fazer um suco de polpa ali naquela mesma hora, você vai sentir a diferença de sabor, porque tem laranja que é mais doce, tem laranja que é menos doce. E isso é respeitar ali uma natureza, basicamente, né? Então, a minha sugestão é você reduzir, não precisa tirar, tá? Deixar natural por completo, mas reduza, para que você vá acostumando o teu paladar para as coisas que são menos adocicadas. E aí, quando você for comer um pudim de leite, por exemplo, que é uma sobremesa que eu gosto muito, nesse caso aqui, que eu tô dando exemplo, eu como menos, porque eu sinto que tá bem doce, não é uma coisa para comer muito, e aí eu vou comer com mais cuidado, sem exagerar, degustando, apreciando esse sabor, até porque não é uma coisa que eu como sempre. Tá bom? Então, isso é bem importante e é uma dica que funciona também. Cada pergunta que vocês mandaram, eu não quero fazer esse vídeo só te falando faça isso, faça aquilo. Quero te dar sugestões de como você pode também ir melhorando a tua relação com a comida enquanto está fazendo esse processo. Terceira pergunta bem importante, que tem a ver com açúcar também, eu vou fechar esse assunto do açúcar, tá? Como minimizar os efeitos que a falta do açúcar traz? Essa pergunta surgiu em um dos grupos e essa maravilhosa que fez essa pergunta ainda associou que normalmente faz aquele jejum, faz aquela quaresma, né? Os 40 dias sem açúcar, perto da Páscoa e tudo mais. Muitas pessoas fazem isso. Inclusive, eu tô num agora, nesse momento, que não tem nada a ver com a Páscoa, né? Mas eu estou fazendo também um jejum de açúcar. E os efeitos, inicialmente, é vontade. De fato, é vontade. Às vezes a gente acha que deu dor de cabeça por causa da falta do açúcar, mas não é. É mais um hábito. E quebrar um hábito leva muita, assim, de verdade maravilhosa, gasta muita energia.
Então a gente quer, o teu corpo, ele vai pedir mais energia naquele momento. É muito mais por você estar quebrando um hábito do que de fato por teu corpo precisar do açúcar em si. A minha sugestão é resista. De fato, resista. Eu sei que você gostaria que eu te falasse assim, toma água com limão, mas não vai funcionar. Resista porque vai passar. É muito mais isso porque você está criando um novo hábito ou modificando o hábito, como eu falei, e isso dá um gasto de energia muito grande mental, e aí você pode resistir a isso ou ceder a isso. É uma escolha que você pode fazer. Das duas formas, dependendo do teu objetivo, vai funcionar. Mas de verdade, eu sugiro que se você já tem um propósito de fazer 40 dias, como é o caso dessa maravilhosa que fez a pergunta, resista. Se você é uma pessoa que está muito dependente do açúcar, está tratando uma doença e que tirar o açúcar vai beneficiar os resultados, sugiro que você resista. Ai, mas Camila, é muito difícil. É muito difícil. Infelizmente, não tem como eu responder de outra forma. É difícil pra caramba. E é muito difícil mudar hábitos por causa disso. Por isso que, normalmente, a gente não consegue manter hábitos por muito tempo. Porque na primeira dificuldade, na primeira escapadinha, no mudança de hábito que a gente tá fazendo, a gente acaba cedendo à vontade do começo. Então, seja bem coerente com as tuas necessidades. Por isso que eu volto lá na primeira parte que eu falei desse vídeo. Se você acha muito, muito, muito difícil tirar por completo, que eu não acredito que é algo necessário, tá? Mas sugiro que você reduza. Vá devagarinho. Vá se preparando para fazer uma redução. Se você tem essa intenção também de parar de comer açúcar por qualquer razão que for, se prepare antes. Vai reduzindo, vai intercalando os dias. Não faça de forma brusca. Você vai sentir muito mais os efeitos do que você sentiria se você estivesse se adaptando para esse processo. Uma outra pergunta que surgiu, acho que é a quarta, né? Essa daqui. Quanto mais come, mais vontade tem de comer alguns alimentos. Por que que isso acontece? Isso para açúcar, isso para comidas industrializadas. Porque é como se fosse aquilo que eu falei do hábito. O nosso corpo, a nossa mente, nós, né, somos viciados, digamos assim, em hábitos que trazem prazer. E comer comida altamente palatáveis dão muito prazer. Mudar um hábito desse leva tempo, precisa de paciência, precisa de persistência. Eu sei que as pessoas falam muito de ter constância, mas a constância é uma consequência. Constância não é algo que de fato você vai fazer, é consequência ser constante. O que você tem que ter para ter constância é persistência, não desistir, é entender que nem todo dia vai ser tão perfeito. Então, a minha sugestão para você que tem um paladar, um hábito de comer coisas extremamente industrializadas, ou tem que sempre comer um lanche à noite, ou tem essa necessidade, reduza as quantidades, comece a fazer escolhas melhores. Ah, eu tô acostumada a comer sempre um lanche com batata frita, pede um menor. Não precisa deixar de pedir já de começo, mas pede um menor. Num outro dia, pede o lanche, mas sem a batata frita. Num outro dia, pede o lanche, mas não de carne, pede de frango. O pensar antes de fazer uma escolha faz com que você encurte um pouquinho esse caminho da consistência lá do final, né, da constância, porque você tá fazendo o que tem que ser feito, que no caso é melhorar os hábitos, de que você precisa mudar, mas você fortalecer o hábito de comer esse tipo de alimento, mais repetições você vai fazer disso, porque vai virando automático. Então, pensar antes, escolher coisas diferentes, como eu dei de sugestão antes aqui, vai fazer com que você chegue no resultado de ser constante numa mudança de hábito alimentar, que é o objetivo, mas fazendo isso de uma forma sutil, ajustando isso devagarinho. Existe uma linha muito legal que algumas pessoas conseguem fazer, eu sugiro que você tente, porque vai que você é essa pessoa e você não sabe, que é literalmente tirar por uma semana inteira tudo que for industrializado e final de semana comer uma coisa ou outra pontual. Não é também assim, não comi a semana inteira, agora eu vou me acabar de comer. Não, de forma pontual. Escolher bem o lanche que você vai comer. Tem até um vídeo que eu fiz aqui sobre furo na dieta, ele é muito importante. Assista depois, que ele é bem legal. E tudo isso que eu tô falando aqui é pensando em você fortalecer hábitos novos e enfraquecer hábitos que não estão te dando resultados bons, entende? Então, o que é o fortalecer hábitos bons? Escolher antes, pensar antes, não ir na decisão do impulso, não é abrir lá um aplicativo de comida e, ai, que delícia, vou pedir isso aqui pra comer, é rápido, é prático, não preciso pensar muito, aí dopamina, lá em cima, né? Aí passa o cartão de crédito, comprou, mais dopamina ainda, comida chegou, mais dopamina ainda, não tem louça pra lavar, que é uma dopamina ali no topo mesmo, é estar cansado de não ter uma louça na pia pra lavar. É uma delícia. Só tem coisa boa ali. Agora, se eu te falo assim, faz tua janta, vai fazer tua jantinha, vai fazer tua dieta no jantar. Por mais prático que seja, você vai ter várias vezes oportunidade para desistir.
aí tem que abrir o micro-ondas, tem que colocar comida ali dentro, ou tem que descongelar, ou vai ter que lavar a louça depois. Então, precisa ser sutil essa mudança. Eu sugiro que você teste e veja se para você funciona bem. Radicalizar no sentido de não peça comida por 3 dias, por exemplo, se você pede comida todos os dias, depois para 4 dias, depois 5 dias, depois deixa para começar no final de semana um negócio diferente. E aos pouquinhos você vai fazendo escolhas melhores. Eu não sou muito de ficar focando no que não é para fazer, tanto que quando eu monto um plano alimentar para uma paciente minha de acompanhamento, que é um acompanhamento personalizado, individualizado, eu foco muito no que tem que ser feito e não no que a gente tem que tirar. Então já tem várias opções de jantar para isso, para ir lá e focar no que tem que fazer. Se você faz o que tem que fazer, a chance de você fazer o que não é para estar fazendo é menor. Então eu gosto muito de focar desse jeito. Ah, eu gosto de comer lanche no jantar. Ok, vamos pensar numa opção mais saudável dentro das opções que eu vou sugerir naquelas quantidades, isso vai funcionar bem. É chato? Claro que é chato, é muito mais legal pedir a comida, eu sei disso. Mas também o chato te leva num resultado que só o legal não vai te levar. Então a gente tem que ir transformando o que é chato numa coisa um pouquinho mais legal e aos pouquinhos ir fazendo isso vai ajudar bastante. Então ali só voltando para a pergunta, por que quanto mais come, mais vontade dá? Por causa disso, porque estimula prazer. É simples assim. Agora a gente tem que transformar o que dá prazer é também comer coisas super saudáveis. E naturalmente, quanto mais você fizer, olha que legal que vai acontecer, você vai querer mais disso também. E aí você consegue ficar mais focada, mais disciplinada e de fato lá no final ser o quê? Constante. E é aquilo que a gente mais quer, maravilhosa. Então, faz isso que eu falei, testa, depois conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou querer saber, tá? E por último, né, a nossa última pergunta é: coloca-se tudo a perder se fizer tudo certinho por 6 dias, por exemplo, e um dia da semana avacalhar geral. Ou então comer só uma refeição. Eu vou falar dos 2 pontos. Se você fizer só uma refeição toda errada, depois de ter feito tudo certinho, e se você fizer o dia inteiro tudo errado, depois de ter feito 6 dias tudo certinho, por partes. Então, fazendo tudo certinho, bonitinho, tomando água, legal, perfeito, rotina maravilhosa, comendo todas as frutas, os vegetais que precisa no dia. Mas aí surgiu aquele final de semana com aquele bolinho, com aquela coisinha gostosa para comer diferente. Tem um vídeo que eu falo só sobre furo na dieta, então assista ele depois, se você não viu ainda, assista, que ele é legal. E eu explico melhor sobre isso, do quanto que é importante furar a dieta. Porém, será que isso traz prejuízo para o processo de emagrecimento? Te falo que não traz. A não ser que você exceda e coma um excesso de calorias, assim, muita caloria. Então, um exemplo, você come aí uma pizza inteira, mais sorvete de sobremesa. Entende que é um volume muito grande para você comer em apenas uma refeição, tudo isso? Dificilmente isso vai acontecer. Agora, um dia inteiro comendo dessa forma é mais fácil de você fazer, né? Então, compra uma pizza no dia anterior, daí até janta ali uma fatia ou 2 bem controlada, daí sobra pro dia seguinte, já virou um café da manhã essas pizzas que sobrou. Depois disso, já não almoça direito, que já não comi pizza de manhã, não tô com fome. Aí você vai comer à tarde uma coisinha da padaria, quando vê se tá jantando um lanchão já e comendo um sorvete de sobremesa. Esses excessos que você cometeu durante o dia inteiro, mesmo que você tenha, olha que interessante, você não consegue comer tudo numa refeição só, esse mesmo volume de comida, essa mesma quantidade de caloria, mas você consegue diluir isso num dia inteiro. A tendência, depois de você fazer um dia inteiro avacalhando geral com a tua dieta, de você chegar no dia seguinte tentando fazer alguns caminhos, como tentando compensar. Então você vai pra academia, se mata na academia achando que aquilo ali vai gastar, vai fazer tudo, né? Gastar todas as calorias que você comeu e não vai. Você faz um jejum forçado sem fazer isso direito, não vai dar certo, porque vai gerar outros efeitos depois disso que não é legal. Você vai se sentir culpada, frustrada, ou seja, os efeitos vão além das calorias, não é apenas sobre calorias, porque de verdade, se você comete um dia inteiro e excede essas calorias, o teu corpo vai saber lidar com isso. Tanto é que você consegue fazer por 6 dias tudo bem, certinho, nesse exemplo que eu tô dando. Então, o que você tem que fazer quando você fura a tua dieta? Volta o mais rápido possível pra dieta. É só isso. É óbvio que se você faz um furo no dia, isso significa que você, vamos supor que o teu furo foi o meio-dia. Então você tomou um café da manhã dentro da dieta, aí você furou, comeu uma coisa diferente, né, que é a refeição livre, como muita gente chama, comeu fora da dieta no almoço, mas à tarde você fez o teu lanche da tarde, no jantar você fez o lanche da tarde, nos dias seguintes você só continua. Tu entende a diferença? Então o impacto é calórico, claro, mas é fácil de lidar com isso depois.
Agora, se você estiver mexendo com a parte emocional aí nesse processo, de verdade, sugiro que você repita o mínimo, assim, ó, o máximo que você conseguir evitar repetir isso, evite. Porque isso vai te trazer consequências que vão além das calorias. Nem tudo é sobre calorias, maravilhosa. Precisa acontecer um déficit calórico, de fato, você precisa gastar mais calorias e comer menos. Só que se você estiver num ciclo de excessos por conta de restrições, nós não temos um problema só de caloria aí, nós temos um problema de hábitos que não estão legais. E aí acaba voltando nos outros vídeos do que eu falei. Tudo que eu falei aqui sobre mudar, né, e fortalecer hábitos bons e enfraquecer hábitos ruins, funciona para isso daqui também. Às vezes você tá mais acostumada a fazer tudo certinho por 6 dias e avacalhar geral, e às vezes isso sai um pouquinho do teu controle, o resultado não começa a acontecer do jeito que você espera, isso mexe mais com a tua cabeça e faz com que você tenha mais dificuldade de voltar para a dieta. A minha sugestão é perceber que tem uma coisa saindo do teu controle, para tudo, dá uma segurada nos excessos e retoma da forma mais limpa para a dieta. Isso não é sobre emagrecimento apenas, isso é sobre estar no controle. Até porque quando você tem um objetivo de emagrecimento, você precisa fazer mudanças. Isso é fato. É necessário fazer mudanças. Você não vai ter um resultado diferente se você continuar fazendo as mesmas coisas. Já deve ter ouvido essa frase, Cris? Já deve ter ouvido essa frase, Cris? Eita! Já deve ter ouvido essa frase clichê, mas é real, tá? Para mudar o resultado, vai ter que mudar o que está sendo feito agora. Maravilhosas! Você que mandou suas perguntas nos grupos e que não teve sua pergunta respondida por aqui ou por áudio que eu mandei e respondi ali dentro do grupo mesmo, manda para mim aqui embaixo também nos comentários. Os grupos já estão fechados e agora aguardando começar o próximo Desincha 10. Cada vez que eu faço, ele vai melhorando cada vez mais. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão que você gostaria que eu colocasse dentro do Desincha 10, manda no número de suporte do WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo. Ou se você não está em nenhum grupo ainda e gostaria de entrar na próxima turma, entra também nesse link do WhatsApp e pede para minha assistente te passar as informações, que ela vai te explicar tudo certinho como funciona e quando tem a próxima turma também, tá bom? Um beijo, minhas maravilhosas, vocês arrasaram. Quem ficou quietinha, volta lá no começo, que o material tá todo ali dentro disponível ainda. Você que participou, parabéns. Você não faz ideia do quanto que você se ajudou e ajudou outras maravilhosas também, porque a sua dúvida contribui com o conhecimento de outras maravilhosas. Um beijo. Tchau!